Pai, nós te agradecemos por este momento, quando o Senhor nos traz até este lugar, porque aqui chegamos para te adorar, para te louvar, para te exaltar, para expressar o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor. Por isso, Pai, aceita este culto como uma expressão sincera dos nossos corações. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Senhor soberano, absoluto das nossas vidas. Declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa dependência do Senhor, o desejo de te servir e viver para o Senhor. Queremos glorificar o Teu nome nesta noite, bem como em todos os dias das nossas vidas. Por isso, Pai, recebe este culto, fala aos nossos corações. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Desejo dar boas-vindas a todos que se encontram conosco neste culto. Você deixou a sua casa, se dirigiu até este lugar para louvar ao Senhor. Muitos irmãos gostariam de aqui estar, mas não estão por situações que nós conhecemos. Esta pandemia tem trazido um transtorno tremendo. Já não sabemos como agir ou como interagir diante de tudo que está acontecendo. Mas o mais importante é que eu e você estamos aqui para adorar ao Senhor. E vamos fazer isso de todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa alma. Nós queremos adorar ao nosso Deus. Então se sinta muito bem-vindo. É difícil a gente não poder dizer levante-se, abrace seu irmão, cumprimente, diga boas-vindas. É difícil, né? Muito difícil, porque culto é comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Nós estamos tendo culto nas terças-feiras de oração pelo WhatsApp. Na quinta estamos fazendo estudo bíblico através do Zoom também da nossa igreja. E o culto pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Estamos aguardando o que está acontecendo também para tomar outras decisões sobre os cultos de final de ano e as demais atividades da igreja. Quero lembrar também aos irmãos que nós desejamos, uma família solicitou uma ajuda nossa, uma mãe com uma filha de 10 anos e um filho de 12 anos. Nós estamos recolhendo roupas que realmente possam ser usadas para esta garota de 10 anos e este menino de 12 anos, bem como para a mãe, como também alimentos, cestas básicas e outras coisas mais. Então, estaremos recolhendo hoje, viu, Marina? Amanhã, e na quarta-feira eu quero entregar isso a você para que possa chegar às mãos desta família. Nós vamos fazer assim. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor. Quero convidar você a cantar conosco. E o primeiro canto que nós vamos cantar é uma declaração. Se não foi para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. O momento mais especial, o momento mais grandioso, o momento mais sublime é quando eu e você, seres mortais, finitos e pecadores, louvamos, adoramos a um Deus puro, santo, infinito e eterno. Mas nós temos esta oportunidade de diante do nosso Deus expressar com todo o nosso sentimento a nossa adoração. E eu quero declarar isso nesta noite de todo o meu coração. Senhor, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? O Senhor nos criou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos regenerou para viver uma vida, para adorá-lo e para servi-lo. Então você vai ficar de pé e com todo o seu coração e com toda a sua voz você vai adorar ao nosso Deus, dizendo: Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. Vamos louvar ao Senhor? Se não for para te adorar, para que nasci?
Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Amém. Culto é um momento onde nós nos quebrantamos, declaramos, nos entregamos. E o cântico que nós vamos cantar é uma oração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração, te adorar. Toma o meu coração. Diga isso ao Senhor agora, para que esse culto seja abençoado. O nosso coração está diante do Senhor. Então diga: Senhor, toma o meu coração. Diga isso de todo o seu coração. Declare isso ao Senhor agora. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor.
Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando quero convidá-los a cantar um outro hino, 340 do Inário para o Culto Cristão, Salvador Bendito, quando vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero aproveitar esse momento de consagração e expressar a minha gratidão por todas as expressões de carinho, afeição, consideração e amor dos irmãos para com o seu pastor. Quando neste dia completamos mais um ano de vida, recebemos muitos textos, muitas ligações, expressões sinceras e verdadeiras dos irmãos para com o seu pastor. Nesta manhã também tivemos homenagem, ganhamos presentes, como a expressão da nossa igreja também. Então quero publicamente declarar a minha gratidão e o sentimento de alegria por cada palavra, por cada expressão desta querida igreja para com o seu pastor. Vamos cantar o hino então, Salvador Bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Vamos louvar o Senhor com a nossa voz e como também as primícias das nossas rendas. Vamos colocar o nosso tesouro onde já está também o nosso coração. Vamos louvar o Senhor. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Só em Ti confio, grande é Teu amor, nunca desprezaste um só pecador. Tudo que contrito já Te procurou, pela Tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sim, em Ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste o Teu Israel. Tua excelsa graça nunca faltará. O que em Ti confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sempre em Ti confio, grande é Teu poder, Tu os inimigos podes bem vencer, salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo Teu amor.
só em ti confio, grande Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus por este momento de culto e de consagração dos dízimos e das ofertas. Amém, Senhor. Durante um tempo aqui, nós tivemos um casal muito especial, né? Conosco, na época do seminário, vocês estavam no seminário ainda, né? E nós retornaram para estar conosco nesta noite, o Tiago e a Patrícia. Nós vamos adorar ao Senhor por acompanhar um momento musical de adoração ao nosso Deus, pela irmã Patrícia Pina, e logo após, Tiago vai nos trazer uma palavra. Eu vou apresentá-lo logo após, então, ouviremos a mensagem de Deus. Escute primeiramente esta mensagem cantada, depois ouviremos a mensagem pregada. Cumpra-se em mim teu querer e abra os meus olhos pra ver que o caminho que tens pra mim é veredas de paz e de luz. Minha alma espera no Senhor, Deus de Israel e Salvador. Eu não sei o que será, mas eu sei em quem confiar. Pelos olhos da fé eu vou enxergar, nada mais me impedirá de ouvir teu chamar. Teu poder e teu perdão se revelam a cada manhã. No passado fostes fiel e assim será até o céu. Meu prazer em ser e existir, estar em ti, honrar e te servir. Eu não sei o que será, mas eu sei em quem confiar. Pelos olhos da fé eu vou enxergar, nada mais me impedirá de ouvir teu chamar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Minha atitude diante de Deus é me prostrar, me esvaziar. Eu não sei o que será, mas eu sei em quem confiar. Pelos olhos
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pegar esse microfone que eu posso... O Tiago pode cantar com esse microfone. Pode pregar? O Tiago vai cantar? Não. Vai pregar só, né? Então, famílias pode usar o mesmo microfone, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Bom ouvir você, Patrícia, louvando ao nosso Deus. Esse casal é um casal muito querido. Eu sempre gostei muito de ouvir o Tiago. Por causa da sua fidelidade bíblica, por causa da sua interpretação correta da palavra de Deus, mas por acaso que você foi o orador da sua turma no curso, né? Foi meu último ano como diretor do seminário, do CETEBS. Foi a melhor época, né? Foram os 4 anos que vocês ficaram. Quando vocês se formaram, eu também deixei o CETEBS. Então, só o Luiz que ficou lá sofrendo um pouco mais, né? Mas Deus certamente falou ao seu coração. Nós te convidamos há um tempo atrás e Deus preparou você para nos dizer algo. Nós estamos prontos, como povo de Deus, para abrir o nosso coração e a nossa mente para aquilo que Deus mandou você nos dizer. Então, meus irmãos, vamos ouvir esse servo do Senhor, esse homem de Deus. Que Deus te use de uma forma poderosa e você fale de forma muito especial a cada um desses que chegaram até aqui, no desejo de ouvir a voz de Deus. Que ao final deste culto, todos nós tenhamos a certeza absoluta de que estivemos na presença do Senhor, de que fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te use, meu querido irmão. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? É um privilégio muito grande estar aqui nessa noite, vendo a face de pessoas tão conhecidas, tão queridas. Tinha um tempo que nós não nos víamos, o Grilo, a Juliana, Leandro. Não vou me arriscar a falar o nome de todo mundo, porque senão com certeza a memória vai falhar, e eu não quero fazer isso. Mas desde já o meu abraço. Nós estamos num momento tão diferente, né? O abraço agora tem que ser com os olhos, apenas com o gesto, mas sintam-se abraçados, é um privilégio muito grande estar aqui. Parabéns, pastor Vanedson, pelo aniversário hoje. Não sabia, o senhor nos contou ali na porta. Eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa data tão especial. E eu trago um abraço, então, assim, da minha família. Estou acompanhado da Patrícia. Vocês já ouviram ela cantar, então já conhecem, já a reviram. O Pedro está ali sentadinho, com os olhos numa tela. Mas ele foi apresentado aqui nessa igreja, muito pequenininho ainda, com 3 meses de vida. E ele agora tem 5 anos, é um menino muito, né, valente, enérgico, como o nome dele já mesmo diz. Parece que caiu perfeitamente nele o Pedro que nós lemos na Bíblia. Mas ele é uma bênção, é um filho maravilhoso e Deus tem sido bondoso comigo nesse privilégio de poder estar conduzindo a minha família. Nós estávamos como pastor auxiliar ali na primeira igreja batista em São Conrado, Cariacica, mas depois de um processo de oração e entendimento da vontade de Deus, nós entregamos esse ministério auxiliar e estamos em oração para onde Deus vai nos direcionar. Então eu já peço a você que, se for possível, ore pela minha família também, por mim. Nós temos um desafio, eu sou bivocacionado, então eu trabalho secularmente como advogado e também sou pastor, chamado por Deus, então eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, para que Deus possa fazer a sua vontade. Peço que você deixe desde já a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. E vindo para cá, o Pedro gosta muito de tecnologia e ele veio, né, vendo o famoso TikTok agora, a moda entre as crianças e os adolescentes. E ali um dos vídeos que ele ouviu, que eu pude ouvir por estar dirigindo, era uma música que falava que tinha acabado a quarentena, é uma música até em espanhol, acabou a quarentena. E aí eu vim pensando nessa fala e eu pergunto a você, o que a quarentena fez com os seus planos e os seus projetos para 2020? Como você tem encarado tudo isso que aconteceu conosco de uma forma tão rápida? Eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos numa segunda-feira no escritório conversando a respeito dos casos que haviam aumentado em São Paulo e iniciado aqui
no Espírito Santo, e na quarta-feira já estávamos levando os computadores para casa, home office, cadeiras, e desde lá então tem 9 meses que eu estou trabalhando em casa. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também teve algumas mudanças de planos. Talvez você teve que adiar uma viagem tão esperada em família, talvez você teve que adiar um casamento, uma celebração, um aniversário, um encontro. Alguma coisa ficou para depois, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. E como você se sentiu nesse momento? Como você reage quando algo que sai diferente do que você planejou dá errado? Você fica chateado? Você sente raiva? Ou você chora, talvez? Ou você ainda tenta arrumar uma desculpa ou um culpado para aquilo que aconteceu? Sabe, a quarentena ou a pandemia tem nos mostrado como nós reagimos a pequenas frustrações do nosso dia a dia de uma forma mais potencializada. Sabe, eu acho que eu e você precisamos aprender com a palavra de Deus a como reagir diante de situações adversas que acontecem na nossa vida. Circunstâncias que nós não controlamos ou não queremos, mas por conta de estarmos nesse mundo, elas simplesmente se apresentam. E nós precisamos aprender, então, a reagir da forma correta àquilo que nos acontece. Eu gostaria de convidar você nessa noite, então, a lermos um pequeno trecho da Palavra de Deus, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versos de 12 a 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 14. Lá diz assim: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra de Deus com maior determinação e destemor. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas, nos iluminando para compreendermos as verdades eternas que tem na Sua palavra. Fale ao nosso coração, usa a nossa vida como instrumento nas Tuas mãos. Essa é a oração que nós fazemos e nós a fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Sabe, essa carta que Paulo escreve aos Filipenses, ela é algo primoroso. Paulo escreve essa carta para demonstrar o carinho e a afeição que ele tem àqueles irmãos que estavam ali na cidade de Filipos, por renovarem os votos com ele, enviando mais uma oferta missionária, para sustentar, então, assim, a sua vida. Essa oferta chega às mãos de Paulo por Epafrodito. Esse é um personagem dessa carta. Paulo, então, resolve escrever aos irmãos para agradecer essa oferta e também para dar um relato, um panorama de como estava a sua vida e o seu ministério agora ali em Roma. Essa igreja foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo, então, acompanhado de Silas e Timóteo, ele chega àquela cidade, e se você se lembrar do livro de Atos, Paulo se encontra com Lídia, uma vendedora de púrpura, na beira de um rio, prega o evangelho, ela se converte. Logo depois, naquela mesma cidade, Paulo, ele caminhando, ele e Silas encontram uma jovem adivinhadora, que era utilizada por um senhor, ela era uma escrava, e eles então ganhavam dinheiro com ela. Paulo e Silas então libertam aquela jovem daquele espírito demoníaco e eles são encarcerados. E aí você também deve se lembrar desse texto, quando Paulo e Silas, à meia-noite, presos, cantavam louvores a Deus, quando um terremoto sacode aquela cadeia, as portas se abrem e eles então podem pregar o evangelho para o carcereiro e sua família. Essa era a igreja de Filipos, a história do início dessa igreja, e Paulo tinha um carinho muito grande por eles, porque eles eram participantes da vida missionária de Paulo. Não era a primeira vez que eles encaminhavam uma oferta. E era uma cidade muito estratégica, onde Paulo tinha plantado aquela igreja.
praticamente Filipos era a última cidade que dividia o continente europeu do asiático. Paulo, então, tinha ali, naquela colônia romana, uma igreja que o abençoava, e ele agora resolve escrever. Mas Paulo estava preso. Paulo havia sido preso em Jerusalém, levado para Cesareia, ficado ali, e quando ele percebe que o julgamento que ele sofreria seria injusto, ele, utilizando-se da sua cidadania romana, apela para César e é enviado, então, para Roma, para que pudesse ser julgado perante o imperador. Só que essa viagem não foi tranquila. Paulo sofreu um naufrágio, foi então encontrado na ilha de Malta, lá ele foi picado por uma víbora, e ele ainda assim conseguiu curar, pelo poder do Senhor, os outros que estavam doentes, e eles continuaram viagem até chegar na cidade de Roma. Então você percebe que a vida dele, naquele momento, estava com uma situação totalmente adversa. Paulo já havia desejado estar em Roma por algumas vezes, e eu tenho certeza que não era a vontade dele estar preso. Paulo escreveu a carta aos romanos, quando ele ouve falar então daquele grupo, e ele resolve escrever uma carta para apresentar-se como apóstolo de Cristo e tecer alguns comentários tão importantes teologicamente para aqueles irmãos ali de Roma. Então Paulo desejava estar naquele local, no centro do Império Romano, mas agora ele estava, porém preso, com a sua liberdade cerceada e com um processo judicial pendente sobre a sua cabeça. Paulo não estava numa situação das melhores, mas Paulo escreve a carta aos Filipenses com alegria no coração. Se você ler toda a carta, alegria é um tema recorrente nas palavras de Paulo. Paulo estava com o coração agradecido, Paulo diz que orava por aqueles irmãos, ele se alegrava com eles, e que ele, então, tinha contentamento no Senhor. Paulo fala, no seu capítulo 4, que ele aprendeu a estar feliz e contente em toda e qualquer situação, e ele tem, então, lições preciosas, vindas de Deus, para nos anunciar nessa noite. E esse texto que nós lemos, toda essa introdução para você entender aonde Paulo estava e como ele pode nos ensinar a vencer momentos de incerteza na nossa vida, como nós estamos vivendo. Talvez você esteja nesse momento agora, e eu quero que nós aprendamos com ele sobre como nós podemos vencer situações adversas na nossa vida, confiados na palavra de Deus. E a primeira atitude que eu vejo que eu e você precisamos desenvolver, assim como Paulo fez, é que nós não podemos ficar paralisados diante do nosso sofrimento. Nós não podemos ficar paralisados diante do nosso sofrimento. Olha o que o verso 12 nos diz. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Sabe, qual seria a carta de alguém que está preso, ou qual é a carta de alguém que está preso? Não é uma carta de tristeza, de lamentação, talvez pedidos de perdão pelos erros que cometeu, mas a carta que Paulo escreve é totalmente diferente do padrão comum. Ele estava preso. Uma sentença de morte talvez poderia ser proferida pelo imperador, mas Paulo está falando de alegria. Paulo olha para aquela situação e ele não fica paralisado diante do seu sofrimento. Ele não fica estático diante daquela situação adversa, mas ele consegue olhar para todos aqueles acontecimentos e ver que aquilo tudo fazia parte de algo maior, de um propósito muito maior, que Deus usaria a sua vida, os seus sofrimentos, para o progresso do Evangelho. Paulo agora consegue olhar para a sua vida, consegue verificar que aquela prisão não fazia simplesmente um erro da sua trajetória. Não era a injustiça dos judeus de tê-lo prendido que o deixava ali naquela prisão, mas na verdade era a vontade de Deus para o progresso do Evangelho. E ele fala uma frase muito interessante que faz a gente pensar: aquilo que me aconteceu. Aquilo que me aconteceu. Na introdução, eu disse para vocês algumas coisas. Eu falei para vocês que ele estava preso, sendo preso injustamente em Cesareia, levado então de barco, sofreu um naufrágio, foi mordido por uma víbora,
Mas Paulo, acredito que está aqui falando, na verdade, de tudo que a sua vida sofreu até aquele momento, até ele estar no coração do Império Romano. Paulo faz uma menção de tudo aquilo que havia acontecido com ele. E eu chamo a sua atenção para o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23, a partir da parte B até o verso 28. Pode acompanhar comigo essa leitura. Lá diz assim: eu ainda mais, eu trabalhei muito mais, eu fui encarcerado mais vezes, eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes eu fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo está aqui defendendo o seu apostolado. Paulo está defendendo o seu ministério perante a igreja de Corinto. Mas esse texto serve para nos ensinar uma coisa. A carta aos Filipenses, segundo estudiosos, foi escrita aproximadamente em 61 depois de Cristo. Mas a carta de 2 aos Coríntios foi escrita aproximadamente 56 depois de Cristo. Ou seja, quando Paulo escreve Filipenses, ele já havia passado tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Olha a vida de Paulo, olha a quantidade de sofrimento, de situações adversas Paulo encontra. E eu tenho certeza que talvez nós aqui não tenhamos passado nem 1/3 do que ele sofreu, ou alguém já foi açoitado 3 vezes, com 39 chibatadas. Acho que ninguém ainda sofreu, talvez um castigo mais severo do pai ou da mãe na sua infância, mas nada comparado a um açoite com pontas de metal cortando a sua carne. Ou com varas, na verdade, foi com varas. Mas nós vemos aqui que Paulo passou por todo esse sofrimento na sua vida, mas ainda assim ele consegue olhar e dizer: tudo isso que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. E interessante é que essa palavra progresso que Paulo usa aqui vem de uma terminologia grega, de uma utilização militar. Paulo diz que isso tudo serviu para o progresso do Evangelho, e a palavra progresso aqui, ela vem da raiz prócope, que significa um exército avançando, tirando da sua frente um impedimento, obstáculos, abrindo uma picada no meio de uma mata fechada. Não sei se alguém aqui já serviu o exército, ou se é militar, e se já experimentou abrir uma picada no meio de uma mata fechada. Você vai vencendo os obstáculos. E Paulo então coloca que tudo isso que ele viveu, tudo isso que ele estava vivendo, na verdade estava servindo para o avanço do Evangelho. Paulo não ficou paralisado diante dos seus sofrimentos. Paulo ele não ficou estático diante da situação adversa da prisão, mas ele enxergou a possibilidade e o avanço do seu propósito maior de vida através do seu sofrimento. O seu sofrimento ou a sua adversidade não pode te paralisar. Lembre-se da mulher com fluxo de sangue. Se ela ficasse paralisada dentro de casa, sofrendo com o seu fluxo de sangue constante, e ela não se levantasse e fosse ver Jesus, será que ela teria alcançado o milagre? Não estou dizendo aqui que foi o esforço dela, mas eu estou dizendo que a atitude de não ficar paralisada dentro de casa fez com que ela tivesse um encontro real com Cristo. Se eu e você não vencermos a paralisia que o medo, que a adversidade nos causa, nós não vamos experimentar o progresso de Deus nas nossas vidas. E eu convido você então, nessa noite, para que você possa vencer com uma atitude. A sua situação adversa é não ficar paralisado. Sabe por quê? O que nós estamos vivendo agora
é um trecho do desfile. Se nós pudéssemos comparar a nossa vida com um desfile, né? Lembrando aí do 7 de setembro, desfile cívico-militar, que acontecia ali no centro de Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro. Eu não sou tão velho assim, mas eu peguei essa época e eu gostava de ir lá para assistir. Mas quando você está vendo um desfile, você só consegue ver aquilo que está na sua frente, no seu ângulo de visão. Mas se nós olharmos do ponto de vista de Deus, Deus já vê o desfile inteiro. Deus já sabe como as coisas vão terminar. Ele que escreve a história da sua vida. E você não pode ficar paralisado diante das adversidades. Nós precisamos avançar com o progresso de Deus nas nossas vidas. E uma segunda atitude que você precisa ter diante das adversidades é confiar que Deus transforma toda circunstância adversa em bênção. Toda e qualquer circunstância adversa, Deus pode transformar em bênção para a sua vida. Olha o que o verso 13 nos diz. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Mais uma vez, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Os romanos nem pensavam, nem nos seus melhores sonhos, eles poderiam imaginar que a cadeia de Paulo não poderia pará-lo. Eles não sabiam que Paulo poderia, no seu sofrimento, ser usado por Deus para pregar o Evangelho, como ele mesmo diz aqui. Na verdade, as correntes e as algemas que eles colocaram em Paulo, ao invés de o prendê-lo, o libertaram ainda mais. Ele estava no centro do Império Romano. Ele estava tendo uma oportunidade que, livre, ele talvez jamais teria, de estar com a guarda pretoriana, com a guarda do palácio, com a guarda que fazia o cerco de segurança do próprio imperador. Paulo estava ali, e apesar de tudo, ele não resolveu reclamar, ficar paralisado, mas ele consagrou a sua prisão a Deus, e utilizou o seu sofrimento, a sua adversidade, para abençoar a vida daqueles, levando a eles a bênção da salvação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Paulo preso alcançou aquele grupo tão especial, dentro do próprio palácio. Aquela guarda fazia turnos de 6 horas, e Paulo ficava acorrentado a um soldado. Então, por dia, Paulo ficava com 4 soldados ao seu lado, e ele ficava, então, acorrentado, a cada 6 horas, trocava-se, então, o turno. E Paulo fez o quê? Se lamentou? Paulo ficou paralisado diante do seu sofrimento? Paulo ficava reclamando da injustiça que sofrera com a sua prisão em Jerusalém? Não. Paulo viu que Deus podia transformar toda a situação adversa em bênção. E ele, então, pregou o Evangelho para aqueles homens. Ele, então, decidiu falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Ele, então, resolveu não ficar paralisado pelo seu medo. Tanto é verdade que, se nós lermos o capítulo 4, verso 22 da própria carta de Filipenses, olha o que diz lá. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Paulo pregou o Evangelho àqueles homens, e alguns deles foram convertidos a ponto de Paulo mencionar que eles estavam enviando saudações para os irmãos da cidade de Filipos. Paulo, então, viu aos seus olhos que Deus pode transformar qualquer situação em bênção. Qualquer sofrimento nas mãos de Deus pode ser usado como bênção na vida de outras pessoas. É só você lembrar da morte de Lázaro. Quando todos choravam, quando todos estavam desolados, quando todos achavam que não tinha mais jeito, aquela situação de sofrimento, aquela circunstância que ninguém tinha controle, Jesus diz que aquilo aconteceu para que o Pai dele fosse glorificado. Toda circunstância adversa pode ser usada por Deus
para ser bênção na vida de outras pessoas. Deus pode usar o seu sofrimento, a sua adversidade, a frustração dos seus planos nesse tempo para abençoar a vida de outros. É isso que nós precisamos aprender para vencermos as adversidades da vida. E a terceira atitude, finalizando então, as 3 atitudes para vencermos as adversidades da vida. Eu chamo você a usar a sua forma de reagir para encorajar outras pessoas. A forma como você reage às situações difíceis e complexas da sua vida podem ser utilizadas para você encorajar outras pessoas. Olha o que diz o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo diz então que as suas cadeias, que os seus sofrimentos, que a sua prisão estava fazendo com que as pessoas, com que os crentes ali de Roma estivessem anunciando a palavra de Deus com maior determinação e destemor. A forma como Paulo utilizou as suas algemas levou a maioria dos crentes em Roma a um despertamento espiritual e a um engajamento no trabalho da pregação. Segundo um teólogo chamado Ralph Martin, os crentes descobriram uma nova fonte de energia nas algemas de Paulo. Elas viram o que Paulo estava fazendo dentro do palácio. Elas ouviram falar que Paulo não estava paralisado pelo seu medo, que estava utilizando uma situação adversa para abençoar vidas, e eles então se sentiram encorajados com a atitude de Paulo, como alguém que não ficou se lamentando, como alguém que não ficou parado, mas alguém que progrediu através do seu propósito de vida, pregando a mensagem do Evangelho. Paulo entendeu que a prisão e o sofrimento não poderiam pará-lo, mas que a sua atitude no Senhor poderia desenvolver e encorajar os crentes a uma vida de maior intimidade com Deus. Sabe, a situação que você passa, a situação que você está enfrentando, ou que enfrentou, ou que ainda vai enfrentar, pode ser utilizada para encorajar outras pessoas, para que elas tomem uma atitude diante de Deus. Você pode fazer isso quando você resolve agir diante das incertezas da vida, confiados na palavra de Deus, sabedor de que você não pode ficar paralisado, sabedor de que Deus pode transformar tudo em bênção e que a sua atitude pode encorajar outros para pregar o Evangelho. Paulo usou as suas cadeias, os seus sofrimentos como um combustível e assim viveu a sua vida para Deus. Ele descobriu desde o encontro com Jesus o propósito para o qual Deus o havia criado. E sabe, descobrir o propósito da sua vida é a melhor forma de você conseguir encarar esse mundo de adversidades, com essas 3 atitudes que eu disse. Um pastor americano chamado Rick Warren, ele diz que conhecer o propósito da sua vida lhe ajuda a ter mais sentido naquilo que você faz, a simplificar as suas atitudes diante da vida. Descobrir o propósito te ajuda a estabelecer prioridades, te traz motivação e você ainda fica preparado para produzir frutos eternos, frutos que valem a pena. Quando nós lemos sobre Paulo e vemos como ele agiu diante das suas adversidades, nós percebemos que ele decidiu viver pelo propósito o qual Deus o chamou. Ele resolveu viver a sua vida para ser transformado e transformar pessoas pelo chamado de Jesus. Você pode fazer isso. E eu convido você nessa noite a entregar a sua vida totalmente a Deus. A pedir que o Senhor aplique essas 3 atitudes na sua vida, te ajudando a encarar as situações adversas, não ficando paralisado, confiando que Deus transforma tudo em bênção e usando a sua forma de reagir para encorajar a vida de outras pessoas. Que Deus assim abençoe a sua palavra e que ela encontre morada no seu e no meu coração. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje,
Te louvamos porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela transforma, ó Pai, o nosso ser, nos levando até uma zona, ó Pai, de confronto, onde nós somos transformados. Ajuda-nos, ó Pai, assim como Paulo, a vivermos uma vida que consegue vencer as adversidades, que nós não sejamos paralisados pelo medo, mas que conseguimos enxergar as Tuas bênçãos, mesmo em meio ao sofrimento, aos sonhos frustrados, aos planos, ó Pai, negados. Que nós possamos, com isso, glorificar o Teu nome e ajudar outras pessoas a encararem as situações da vida confiados no Teu amor e no Teu poder. Fica conosco nessa noite, dá-nos uma semana na Tua presença, essa é a nossa oração e assim nós a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor Vanedson. Devolvo a palavra. Agradecemos ao pastor Tiago pela palavra que ele trouxe aos nossos corações. E a palavra de Deus é muito simples. Ela é pregada, nós ouvimos, e cabe ao Espírito Santo transformar em vida cada palavra proferida. Então nós ouvimos da palavra de Deus, o exemplo do apóstolo Paulo, daquilo que pode e deve acontecer conosco. Às vezes nós estamos buscando uma experiência transcendental, metafísica. Queremos ouvir e ver coisas extraordinárias. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas a forma de Deus agir é através da sua palavra, nos conscientizando, nos orientando, nos abençoando. Então que esta palavra, a palavra desta noite, possa trazer frutos para a sua vida, resultados em bênçãos espirituais. E possamos concluir o nosso culto cantando Amo ao Senhor. Toda palavra requer de nós uma resposta. Deus falou no nosso coração. Eu posso e devo responder ao Senhor, amo ao Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Quero convidar você a ficar de pé para que juntos possamos concluir este culto cantando esta canção. Eu quero agradecer a você que nos visita, que está aqui. Nós vamos terminar cantando este hino. Logo após, impetraremos a bênção apostólica e estaremos encerrados. Que Deus possa abençoar. Tenha uma bela semana na presença de Deus. Como ouvimos a mensagem, jamais parar. Não podemos ficar estagnados. Segundo ponto, foi um sermão bem batista, né? 3 pontinhos do sermão. Que vocês possam lembrar de todos eles e aplicá-los em sua vida. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor e terminar cantando Amo ao Senhor. Declare isso ao Senhor agora. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo
palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que aqui estão, bem como com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora bem como para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu